de mama é o segundo tipo mais frequente em todo o mundo e o mais comum entre as mulheres. Ele corresponde a 22% dos casos novos a cada ano. A doença provoca 450 mil mortes por ano em todo o mundo. Em 2012, no Brasil, foram identificados quase 53 mil casos de câncer de mama. Para diminuir esta incidência, foi criado um movimento internacional, Outubro Rosa, na última década do século XX, simbolizado pelo Laço Rosa, um esforço conjunto e contínuo de empresas, população e entidades na prevenção e erradicação desse tipo de câncer. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que junto com a PUC Campinas adere a essa luta de prevenção ao câncer de mama. Na conversa de hoje, você vai conhecer as ações da universidade e as especificidades desse tipo de câncer. No estúdio, estão os convidados para o tema de hoje: Everardo de Carvalho Cordeiro Filho, professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, e Giuliano Duarte, mastologista do CAISM. Eu agradeço a participação de vocês aqui para a discussão do tema. Os cânceres, de forma geral, e inclusive o câncer de mama, carregam o estigma de que a morte está próxima. Qual que é a opinião de vocês a respeito desse sentimento que todas as pessoas têm? Historicamente, o câncer, durante muito tempo, realmente esteve associado à morte. Mas essa realidade foi transformada. Hoje, com os avanços, os nossos conhecimentos sobre o comportamento do câncer, sobre a variedade, uma forma de abordar não mais o câncer como entidade única, mas como várias entidades, isso permite com que nós tenhamos resultados excelentes no tratamento, inclusive na cura. Eu concordo. E além da tecnologia, que o Everardo falou, do desenvolvimento do tratamento, né, hoje em dia a gente tem uma forma de talvez fazer um diagnóstico muito mais precoce do que podia ser feito anteriormente. Isso faz com que o cenário de morte para o câncer, a gente falando especificamente de mama, mas para todos, tenha melhorado muito. E hoje o que a gente vê uma realidade é que, pelo contrário do que tinha no passado, a grande maioria não morre. Isso é bom, mas é difícil afastar esse pensamento. Nisso eu vou concordar com você. Eu vou dizer que realmente difícil. Muita gente ainda alimenta uma fantasia, né, resultante dessa associação entre câncer e morte. E, na verdade, isso acaba se gerando uma situação mais complexa, porque o indivíduo se afasta da possibilidade de diagnóstico e de cura em nome desse medo, que é um medo, como eu digo hoje, em relação à realidade, um pouco fantasioso. Tá. Na verdade, a pessoa acaba se aproximando mais da morte, né? Quando nega? Quando nega. Com toda certeza. No caso do câncer de mama, quais são os fatores de risco? Os fatores de risco, em primeiro lugar, a obesidade na fase da pré e da pós-menopausa é um fator de risco. A ingestão de estrógenos, de hormônios, que hoje são bastante comuns no dia a dia. E nós temos, numa pequena proporção, como um fator de risco, talvez com peso menor do que esses dois que eu citei anteriormente, nós temos a questão dos antecedentes familiares, que na verdade corresponde talvez a 15%. Né? 15% dos cânceres de mama, de 15 a 20%, existe uma história familiar. A grande maioria não existe parente com câncer de mama, embora ter histórico familiar é um fator de risco importante. Eu achei que fosse É importante e a pessoa tem que ficar atenta quando tem, por exemplo, parentes de primeiro grau, mãe, irmãs, tias, avós, ou vários membros na família, tem que ter um cuidado redobrado. Outros fatores de risco que a gente precisa lembrar, que são de menores impactos, mas já foi estudado, por exemplo, mulheres que têm filhos mais tarde, mulheres que não amamentam, mulheres que têm a primeira gestação, como eu disse, pouco mais tardia, tem mais risco de desenvolvimento de câncer de mama do que as que têm mais filhos, que amamentam, que têm filhos numa idade mais jovem. E interessante falar, né? Você falou da amamentação, que a amamentação é um fator de proteção. Um fator que reduz o risco. Quanto mais der a mama, menor a probabilidade de desenvolver o câncer de mama. Isso é uma coisa muito importante, não é?
porque a gente está falando na prevenção, né, e que é limitada, mas que um dos fatores conhecidos e reconhecidos como fator de proteção é justamente o aleitamento materno. Que maravilha! Um conceito interessante de fator de risco para câncer de mama. O principal fator de risco para câncer de mama é ser mulher. Isso é importante ser falado, Sim. porque também homem tem câncer de mama. Verdade. Uma proporção muito menor. Qual a porcentagem? A cada 100 mulheres, um homem tem câncer de mama. Olha, até aqui. É uma doença que acomete 2 sexos. Então, ser mulher já é um fator de risco para a doença. Né? Em 2012, por exemplo, morreram quase 13 mil mulheres de câncer de mama no Brasil. Nossa. E o número de óbitos entre homens foi de 120 casos. Ocorreram só 120 mortes entre os homens devido ao câncer de mama. Nossa, a proporção é desleal aí. Existe uma... para esse tipo de situação, né? Existe uma faixa de idade onde há uma incidência maior? Existe. A faixa que mais acomete a mulher vai em torno dos 40 aos 60 anos, 60 anos dos 50 aos 60 anos. É a faixa etária de maior frequência da doença. É justamente nesse grupo de etário que a gente precisa agir. Por isso que aqui em Campinas, agora nesse Outubro Rosa, nós vamos estar intensificando a busca de todas as mulheres com mais de 50 anos que não tenham realizado a sua mamografia. É importante que, se você é mulher, está assistindo o nosso programa agora e você não fez sua mamografia ou conhece alguém que não fez, que procure fazer esse encaminhamento. Peça para a pessoa, ou você mesmo procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência e se identifique. Olha, eu tenho mais de 50 anos e nunca fiz a mamografia. Porque toda a prioridade será dada a esse atendimento, porque são justamente essas mulheres que estão mais expostas a esse risco e não podem estar fora desse guarda-chuva que representa a mamografia como possibilidade de diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce é a grande chave. Descoberto na fase inicial, nós temos 95% de chances de cura. Diagnosticados nas fases mais tardias, isso vai diminuir para 10%. Então, é fundamental que toda a sociedade tome conhecimento quando a gente diz o Outubro Rosa não está direcionado só para as mulheres, também está para o homem. Porque se a minha companheira, que está do meu lado, ela não fez a mamografia, me cabe estimulá-la a procurar a mamografia. E se é diagnosticado um câncer nela, o meu apoio é fundamental a ela nesse momento. A mulher não pode se sentir só, ela não pode estar só nesse momento. Porque, na verdade, quando há um diagnóstico positivo, isso aí mexe com todo o círculo familiar. Toda a família. Vocês que estão habituados a... Toda a família, e esse apoio da família é fundamental. Para que ela passe por essas fases. Primeiro uma fase de negação da doença, depois uma fase de aceitação, uma fase de entendimento do que vai ser tratado e para que trate. O apoio da mulher, a mulher, dos familiares, dos amigos, né, é fundamental e existe uma mudança, né, em todo esse ambiente ao lado da mulher que tem o problema. O problema altera não só a ela, mas a vida de todos. Em todos os pontos de vista, do ponto de vista econômico, do ponto de vista afetivo, entendeu? Porque o câncer é uma ameaça à autonomia do indivíduo. No caso da mulher com câncer de mama, uma ameaça à autoimagem, porque o seio é um marcador, entendeu, social desse reconhecimento desse indivíduo enquanto mulher. Então você tem toda uma série de alterações. E o grande desafio do cuidado da mulher com câncer está em oferecer a ela todo o nível de atenção que ela necessita, o psicológico, tá certo? O afetivo, o social, né? Então, nesse Outubro Rosa nós estamos chamando a atenção, por exemplo, a divulgação dos direitos tributários, previdenciários, trabalhistas das mulheres que são afetadas por essa doença. E eu queria chamar a atenção, eu me sinto muito confortável nessa iniciativa do Outubro Rosa em Campinas, por estar numa cidade que oferece, talvez, a melhor assistência à portadora do câncer de mama. É isso que eu ia perguntar, porque você é da rede municipal, como é que está esse atendimento? Funciona mais ou menos assim, né? Funciona dessa forma, na verdade.
Na verdade, as mulheres são triadas na rede básica de saúde, através dos ginecologistas, dos clínicos, né? E são oferecidas a realização do exame de mamografia. Há uns anos atrás, eu vejo o município de Campinas em algumas fases em relação à luta contra o câncer de mama. Existia um momento no município que a gente não tinha mamógrafo o suficiente para fazer mamografia para toda a população. E aí houve uma luta, uma busca para isso na década de 90. E hoje nós temos mamógrafos suficientes para cobrir toda a população da cidade. Depois, o número de mamografias gerado por esses mamógrafos acabou trazendo uma vantagem, mas um problema, porque existia um número de mamografias alteradas e não tínhamos como dar sequência no diagnóstico, porque o diagnóstico não é só a mamografia. Ele precisa ser feito uma biópsia, uma punção para fechar o diagnóstico de câncer de mama. E aí veio uma outra etapa, um projeto que foi desenvolvido há uns anos atrás aí, que foi dado o nome de ProMama, que é um rastreamento das mamografias alteradas, com busca dessas mulheres que têm a mamografia alterada e dando sequência no diagnóstico. E a partir daí encaminhando para os centros de tratamentos, para a PUC, o Celso Pierro, para o CAISME ou para o Hospital Mário Gatti, né? E hoje o município está muito enquadrado dentro da lei que foi recentemente publicada, né? De que todas as mulheres que têm câncer, ou homens que têm câncer, têm que começar o tratamento dentro de um prazo de 2 ou 3 meses. Né? 60 dias. 60 dias. E a gente está incluído nisso. E agora eu acho que E vocês conseguem? Nós conseguimos. Nesse prazo? A partir do momento do diagnóstico, chega no centro de tratamento. Até menor? Até menor. Muito bom. É fantástico. Por exemplo, a mulher que vai fazer a mamografia, na hora que é vista uma imagem suspeita, ela já sai da mamografia com encaminhamento para biópsia. O resultado da biópsia sai num prazo menor dentro do SUS do que sairia se o atendimento fosse particular ou de convênio. E com esse resultado, a mulher já está com o seu agendamento para o início do tratamento, seja cirúrgico, quimioterapia ou radioterapia, já articulado. Ou seja, em Campinas hoje, em média, eu acho que em menos de 30 dias nós temos esse procedimento todo cumprido. O que é um estímulo para a mulher que muitas vezes tem medo de ter o diagnóstico de câncer de mama, com medo de cair dentro de um buraco negro. Né? Com certeza. E não ser será que você não saiu mais dali? Exatamente. Então, eu acho que essa segurança, essa base, faz com que o Outubro Rosa ele venha para uma cidade e gere essa mobilização em toda a sociedade, para que todos nós nos sintamos comprometidos a procurar tumores nas suas fases mais iniciais, com a certeza de que nós vamos poder propiciar cura e esperança de vida com qualidade. Porque tem mais esse detalhe. Não adianta só a gente falar em tratamento e cura se a qualidade de vida for ruim. Sim, nós queremos falar de uma qualidade de vida positiva, entendeu? De um retorno, não a uma normalidade completa, porque eu acho que quem passou por essa experiência vive um outro patamar. Eu acho que às vezes até melhor, porque a experiência da doença faz a gente refletir os valores pessoais. Se repensar tudo. Se repensar, ver o que é que vale a pena, o que é que não vale. Dar valor àquilo que não dava antes. Exatamente. Eu só vou pedir licença agora, doutores, para a gente acompanhar uma reportagem, tá? É da Du Paulino, que mostra 2 situações de câncer. Vamos conferir? Márcia foi diagnosticada com câncer de mama no estágio inicial da doença. Apesar do choque e do medo que sentiu ao receber a notícia, ela foi totalmente curada. 13 anos depois da descoberta, a auxiliar de laboratório usa sua própria experiência para incentivar outras mulheres a buscarem o diagnóstico precoce. Eu sempre friso bem, a prevenção é o primeiro passo, né? Que elas, tem muitas que queixam, que tem medo, né, de fazer a mamografia, que podem encontrar alguma coisa. E eu sempre oriento, não, tem que fazer mesmo, que a prevenção é o começo de tudo, né? Mas a falta de informação
tem tirado de muitas mulheres a chance de começar o tratamento quando a doença ainda está no estágio inicial. Em uma consulta de rotina com o ginecologista, Dona Vilma foi informada que tinha um caroço na mama esquerda, mas que não era nada grave e ela não precisava se preocupar. Mas e aí foi passando, eu voltava lá e falava que era a glândula do seio que estava inflamada, né? Aí foi indo, se passou 2 anos. Aí, no fim dos 2 anos, começou a sangrar o mamilo, né? Somente após o sangramento, a aposentada foi encaminhada para um especialista, que pediu exames que constataram a presença de um tumor em estágio avançado. Por causa do diagnóstico tardio, a retirada total da mama e 72 sessões de radioterapia fizeram parte da terapêutica para curar o câncer e salvar a vida da Dona Vilma. Eu acho que talvez não precisasse ter tirado tudo da mama, né? O câncer de mama vai ser a pauta principal na PUC Campinas no mês de outubro. É que este ano a instituição irá aderir ao movimento Outubro Rosa, cujo principal objetivo é chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce da doença. E para tentar atingir o maior número possível de pessoas, a universidade inteira vai se vestir de rosa. A iniciativa é inspirada no movimento mundial Outubro Rosa, no qual, entre outras ações, prédios e monumentos famosos de todo o mundo são iluminados de rosa para chamar a atenção para a importância do controle do câncer de mama. Um controle que só é possível quando o diagnóstico é feito no estágio inicial da doença. Fato que, por experiência própria, a Márcia não se cansa de dizer a outras mulheres. E eu sempre oriento, não, tem que fazer mesmo, que a prevenção é o começo de tudo, né? Olha só, a Dona Vilma foi uma vítima, né? É muito comum acontecer esse tipo de situação ainda hoje? Menos comum. Não é o mais comum. O que a gente nota é o seguinte, o que aconteceu com a Dona Vilma foi um fato de um diagnóstico tardio, e que, por ter sido tardio, acabou tendo que ser feita uma mastectomia, uma cirurgia que a gente chama um pouco mais agressiva, que se fosse feito um diagnóstico um pouco precoce, um pouco antes daquele momento, talvez uma cirurgia menos mutiladora, com técnicas de cirurgia plástica para uma remodelação da mama dela, talvez ela não precisasse ter sido submetida. A partir do momento que sangra o câncer de mama, que sai secreção sanguinolenta ou faz feridas na pele, já está no estágio que a gente não gostaria de diagnosticar. Certo. Né? Qual é o problema, que é o que aconteceu com a Dona Vilma? É uma doença silenciosa, é uma doença indolor. Ela se manifesta, na grande maioria das mulheres, com nódulos palpáveis, às vezes com saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo. Mas a grande maioria não sente nada. E aí que é a importância da mamografia. E é por isso que eu já não vou perguntar mais quais são os sintomas. Isso, eu ia perguntar, porque não tem mais essa de sintomas, não né? tem sintoma. Nós não queremos não chegar tem à fase. Não queremos ter não, sintoma. não queremos mais. Sintoma. Exatamente. Nós queremos fazer um rastreamento para que seja diagnosticada a doença antes do sintoma, antes que ela palpe alguma coisa, antes mesmo que o médico palpe alguma coisa. E é importante enfatizar o papel da mamografia. Tá. Não basta o exame feito pelo médico, a palpação pelo médico. Tem que ser feita a mamografia, tá certo? Agora, as indicações da mamografia. Todas as mulheres acima de 40 anos, tá certo? Tem que começar a fazer mamografia. 40 ou 50? 40. 40. Né? Você Anual. quer comentar? Anual. 40 anos, anual, essa é a recomendação. Mas se tiver histórico familiar, principalmente de relacionamento de primeiro grau, câncer na mãe, irmã e tudo, isso começa aos 35 anos de idade. Ou Certo. até antes, caso, por exemplo, tem um parente de primeiro grau com câncer de mama em torno de 38 anos, muito jovem. Isso, a gente tem uma tendência a começar esse rastreamento 10 anos antes... Aos 28 anos nesse caso. Nesse que caso, você citou. 10 anos antes do parente mais jovem que teve o problema. Tá, para cada caso Então, um tipo de abordagem. Isso. No geral, na população geral, nas mulheres no geral, acima de 40 anos, anualmente. Outra coisa importante, muitas mulheres falam, eu não gosto de fazer mamografia,
porque é um exame um pouco desconfortável, não posso trocar por ultrassom, qual é o papel do ultrassom aí? E assim, o ultrassom, ele é um exame que, na verdade, complementa a mamografia. Ele não deve ser usado como rastreamento. Para substituir a mamografia? Não. Rastreamento é a mamografia. E o ultrassom complementa caso for necessário, caso tenha alguma coisa palpável junto com a mamografia. Isso é importantíssimo para todo mundo, todas as mulheres estarem sabendo. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa, parceria da PUC Campinas com a Prefeitura. Quais as atividades que estão acontecendo durante esse mês? O Outubro Rosa ele vem, não é, com essa iniciativa da PUC, apoiada fortemente pela Prefeitura Municipal de Campinas, mas não só. Muita gente está entrando nesse trem, não é, para transformar o que eu acredito vai ser, não é, esse mês de outubro, o Outubro Rosa mais bonito desse país. Nossa. Tá certo? Eu tenho certeza disso. Nós temos o apoio, o CAISM da Unicamp, a Unicamp apoiando, tá certo? Nós temos Aeroporto de Viracopos, todo cor-de-rosa, tá certo? O CPFL apoiando, apoio decisivo de entidades como Unimed, Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Então você vê que é um movimento que está tomando conta da cidade. Isso nos traz muito orgulho, porque mostra que a cidade tem maturidade para assumir uma ação cidadã, não é, em defesa das suas mulheres, que são... Eu sou homem, eu tenho que dizer, as pessoas mais importantes da minha vida foram as mulheres que tiveram presente nela. Então é uma forma de retribuir, que eu acho que a sociedade toda dá uma demonstração ao aderir ao Outubro Rosa. Agora, as atividades são muitas, não é? As caminhadas na Lagoa do Taquaral, as intervenções nos terminais de ônibus, as intervenções no aeroporto, palestras educativas em várias instâncias. Ou seja, é uma forma de todos estarem podendo participar, né, se apropriando desse conhecimento e transformando esse conhecimento num instrumento decisivo de combate ao câncer de mama. Eu acho que o diferencial que nós estávamos conversando, né, Vera, do Outubro Rosa aqui em Campinas, é porque na maioria das cidades o Outubro Rosa ele tem uma ação, podemos dizer, educativa no sentido de lembrar da doença, apoio à iluminação dos monumentos. E aqui em Campinas nós vamos fazer uma ação que é o segundo passo do que a gente diz o ProMama 2, tá? Que seria o quê? O problema que a gente tem na nossa cidade hoje em relação ao combate ao câncer de mama são aquelas mulheres que não fazem a mamografia. Por quê? Como a gente já conversou, sim, as que fazem, o fluxo está fluindo, o diagnóstico está sendo feito, o tratamento está sendo feito o mais rápido possível e bem rápido. Agora, aquelas que não fazem, nós vamos implementar aqui nessa cidade um projeto, né, para a busca ativa dessas mulheres que não fazem a mamografia. Entregar o exame na mão, fazer com que ela faça o exame e a partir daí ela já entra no fluxo e já está estabelecido. Cobrar dela se ela foi fazer o exame ou não, entendeu? Quer dizer, você que está assistindo, está pensando que vai ficar sossegada, não vai ficar sossegada não. A partir de agora, entendeu? Agora, né? Tá certo? A gente vai mesmo pegar pela orelha e levar para fazer a mamografia. E não é por maldade, não, é para defender a sua saúde, porque nós sabemos o sofrimento que essa doença traz à mulher e a todos que vivem em torno dela. E o que motiva essas parcerias? Tantas parcerias? Olha, é tão bonito a gente ver quando vai conversar com as pessoas e, primeiro, as mulheres é muito simples, elas se identificam, né? Elas dizem, eu acho que eu preciso fazer isso porque... isso daí eu vou estar, de certa forma, revertendo em meu próprio benefício. Mas quando a gente vê as empresas, as instituições aderindo, é porque, na verdade, é um apelo enorme. Porque se você pensar que a morte pelo câncer de mama ela é evitável, eu sei que as ações que eu vou desenvolver, elas vão contribuir para evitar mortes. E para que coisa mais nobre do que você lutar pela vida, não é? Então, eu quando vejo a PUC, que é uma instituição que tem compromisso com a vida, com a defesa da cultura da vida, encampar uma ação como essa, a prefeitura com seu mandato, no sentido de defesa dos interesses da vida do seu cidadão,
Para mim, isso é a coisa mais linda que pode acontecer, não é? Porque você vê a sociedade inteira se mobilizando em defesa da vida humana. Tá certo. Eu vou pedir licença mais um instantinho agora, que é para o pessoal de casa acompanhar a programação completa desse Outubro Rosa aqui em Campinas. Veja só. Acompanhe a programação do Outubro Rosa nesta semana. Dia 8 ao meio-dia e dia 10 às 5 da tarde, palestra sobre direitos previdenciários para portadores de câncer de mama. Local, Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Dia 8 às 5 horas da tarde e dia 10 ao meio-dia, palestra sobre direitos tributários para portadores de câncer de mama. Local, Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Dia 8, às 2 da tarde, bate-papo com mulheres da melhor idade. Local, Unimed. Dias 8 e 10, da 1 às 5 da tarde, exame clínico de mama. Local, Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Dia 9, às 7 horas da noite, palestra sobre câncer de mama. Local, Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas. A programação completa está na página do Outubro Rosa do Facebook. Outubro Rosa, PUC Campinas. Bom, para a gente poder finalizar esse programa aqui, eu gostaria que vocês deixassem um convite para toda a população campineira participar desse grande evento. É o mês inteiro, gente, até 31 de outubro, entendeu? Nós vamos estar com essas atividades todas aí, sinta-se à vontade de participar, entendeu? As palestras, procure, demande, entendeu? Entre no site, tá certo? Que nós divulgamos para dizer, olha, eu gostaria de na minha igreja fazer uma conversa sobre isso, entendeu? Gostaria de fazer na minha comunidade, sugira atividades que possam ser desenvolvidas, desenvolva você mesmo no seu grupo atividades de conscientização, de proteção da saúde das mulheres. Ou seja, esse evento é um evento de todos nós. Agora, o mais importante é que ele não acabe no dia 31 de outubro. Ele se transforme numa luta do dia a dia. É nossa responsabilidade. Só que em outubro a gente colore a cidade, mas no resto dos dias a gente continua lutando contra o câncer de mama. É isso aí. E eu queria convidar a todos, né, a participar, a integrar esse Outubro Rosa e principalmente, sempre que ver e lembrar do rosa, lembrar de fazer a mamografia. Faça a sua mamografia ou cobre o seu parente, a sua mãe, seu amigo, a sua amiga, para fazer a mamografia, que é a nossa arma hoje de combate para esse problema que evitam as mortes, que é isso que a gente quer. Então esse Outubro Rosa é o início para algo contínuo de prevenção para essa doença. Nossa. Obrigada, doutor Everardo. Obrigada, doutor Juliano, pela contribuição para esse tema. Obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Agradecemos. Obrigado. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!